falaremos sobre o poder do Evangelho para salvar. E gostaria já de anunciar a conclusão. Nós estaremos culminando com a história de um piloto da Segunda Guerra Mundial japonês chamado Mitsuo Fuchida, que foi alcançado por este poder do Evangelho e teve a sua vida totalmente transformada. E nós vamos usar como base 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 2 ao 5. Eu creio que estará projetado na tela e nós, se possível for, nós estaremos lendo todos juntos este texto da Palavra de Deus. Estaremos usando a nova versão internacional. Vou esperar até que os irmãos se encontrem. Eu creio que está no PowerPoint. Ok, muito bem, aí está. Então diz o texto: sempre, vamos juntos, sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a esperança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Louvado seja Deus, que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa noite através da sua palavra. Eu creio que não há nada tão bom como nós recebermos notícias de alguém que significa muito para nós. E creio que foi isso realmente que significou a chegada da carta de Paulo para os irmãos de Tessalônica. Depois de uma despedida não esperada, não planejada, devido à perseguição dos judeus, Paulo volta então a entrar em contato com aquela amada igreja, mas desta vez através de uma carta. E como isso é bom, né? Especialmente naquela época que não tinha o WhatsApp, não tinha nem sequer e-mail, né? Muito menos computador. A gente está falando de quase 2000 anos atrás. E a Bíblia fala em Provérbios 25, como água fria para uma alma cansada, assim são as boas novas de uma terra remota. Não é verdade? Quando a gente recebe boas notícias, uma ótima mensagem, que alguém está muito bem, que está prosperando na fé, que Deus está abençoando, ou essa semana o pastor Caputo mandou fotos da igreja de Conchas, né? E como é bom ver fotos ou receber mensagens que mostram o poder, a operação de Deus em nossas vidas, em nossas igrejas, em nossas famílias. Essa era a segunda viagem missionária de Paulo e, como sempre acontecia, o Evangelho havia causado um grande impacto sobre a vida dos tessalonicenses, os quais agora eram alvo, então, desta interessante carta escrita por um homem que viria a escrever cerca de 2/3 do Novo Testamento. Então veja só, aquela chegada em Tessalônica, aquele momento de pregação veio gerar ali a fundação de uma igreja e também um forte relacionamento entre aquela igreja e o apóstolo Paulo. E nós vamos então ao nosso primeiro verso dessa noite, o verso 2, que diz: sempre damos graças a Deus por todos vós, por vós todos, né? Fazendo menção de vós em nossas orações. Há alguns momentos, ocasiões e circunstâncias, né, que a gente gosta de colocar lá naquele cantinho do fundo da memória para não ser lembrado. Mas não foi assim que aconteceu entre Paulo e os irmãos de Tessalônica. E é parte do estilo literário de Paulo iniciar suas cartas agradecendo a Deus pelos seus leitores. Mas Paulo não está ali usando de demagogia não, porque tem uma exceção. A igreja de Gálatas ou da Galácia, né? Ele só faz um cumprimento breve e diz: olha, eu me admiro como é que vocês se apartaram tão cedo do Evangelho. Então é uma palavra de repreensão, né? Paulo, ele sempre tinha o hábito de louvar a Deus, de agradecer, de fazer menção, digamos,
honrosas igrejas, mas não foi assim com a igreja da Galácia, e parece que Paulo não tinha muita tolerância quando o assunto era a palavra de Deus ou era o Evangelho. Mas não foi assim com os Tessalonicenses. Pelo contrário, ele diz: olha, sempre damos graças a Deus por vós todos. Até a igreja de Corinto, que era uma igreja não muito alinhada, pastor Caputo, não é verdade? Paulo se dirige a eles como irmãos amados em Cristo. Mas quando vinha a questão do Evangelho, Paulo ele não titubeava e dizia: olha, não se apartem da centralidade do Evangelho. Então, mas não é assim com a igreja, com os crentes de Tessalônica. Ao ouvirem a mensagem, a pregação do Evangelho, vejam só o que Lucas relata quando isso aconteceu em Atos capítulo 17, verso 4. Diz o autor de Atos dos Apóstolos: alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Vejam só que Paulo estava pregando, o Evangelho era totalmente novo para aquele povo, para aquela região, mas ao ser pregado, a palavra começou a trabalhar, começou a atuar no coração daquele povo, e alguns judeus foram persuadidos, foram alcançados pela mensagem da salvação, se uniram a Paulo e Silas, e muitos gregos tementes a Deus e mulheres de alta posição também. Por quê? Porque o Evangelho ele tem esse poder de alcançar o mais profundo da nossa alma. Não importa quão intelectual a pessoa possa ser, ou vamos dizer, não instruído a pessoa possa ser, o Evangelho o alcança, o salva e transforma, liberta, faz dele uma nova criatura, porque o Evangelho é o poder de Deus. Mas vocês sabem, né, que nós temos um adversário que está sempre lutando contra nós, e ele não demorou muito então para perseguir aquela igreja, para perseguir os apóstolos, e num só momento aqueles novos irmãos foram levados diante das autoridades, foram acusados de sedição, tiveram de pagar fiança para serem soltos e precisaram deixar Paulo e Silas irem embora da cidade à noite. Era de esperar que aquela igreja não sobrevivesse, que aquela igreja não fosse muito longe, que aquela igreja tivesse muitas dificuldades, porque agora estava perdendo a sua liderança. Era uma igreja que, segundo alguns comentaristas, deveria ter no máximo 3 meses de idade. Só que o Evangelho havia os alcançado e eles não iriam retroceder. E Paulo então, estando já em uma outra cidade, ele manda Timóteo para ver como estavam aqueles irmãos. E no capítulo 3, versos 6 a 8 de 1 Tessalonicenses, Timóteo vem e Paulo diz o seguinte: olha, vindo porém agora Timóteo de vós para nós, e trazendo-nos boas novas da vossa fé e amor, de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como nós também a vós. Por esta razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós em toda a nossa aflição e necessidade pela vossa fé, porque agora vivemos, se estáis firmes no Senhor. Vejam só que alegria, que maravilha, ou seja, melhor, Timóteo trouxe notícias, trouxe uma mensagem que aquela igreja que era nova, que era de irmãos novos convertidos, que era uma igreja que estava apenas engatinhando na fé, continuava firme no Evangelho, e Paulo diz: olha, agora nós vivemos, se vocês estão firmes no Senhor. Para Paulo, a questão de eles estarem firmes no Senhor era uma questão de alegria, de vida para o seu coração. Imagine, irmãos, quando aquelas pessoas que nos falaram acerca do Evangelho ficam sabendo da nossa permanência em Cristo, quão grande deve ser a alegria deles. Eu sempre me lembro daquelas pessoas que nos anunciaram o Evangelho. Muitos já estão com o Senhor. Agora imagine eles, se pudessem ver aonde você chegou, de ter passado-se os anos, mas você continua firme, você está cantando aqui no louvor, está ensinando na escola bíblica, está evangelizando, está servindo no reino de Deus, e aquela pessoa vai olhar e vai dizer: olha, aquela pessoa fui eu que falei para ele o Evangelho pela primeira vez,
e o Evangelho encontrou guarida em seu coração, e ela continuou firme no Senhor, mesmo com o passar dos anos. Vejam quão grande é esta alegria, e é isso que está acontecendo aqui agora com Paulo e os Tessalonicenses. E é por isso então que Paulo escreve: sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. Louvado seja Deus. No verso 3, diz o apóstolo: lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o que vocês têm vivido, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Para quem gosta de pregar, né, isso já daria um bom esboço de um sermão. Paulo já dá aqui todas as dicas, né? Então, amados, a memória é algo central para o ser humano, para a nossa identidade também. Mas nem sempre as memórias nos são favoráveis, ou as coisas nos são favoráveis. Mas o crente procura deixar tudo aos pés da cruz e fixar somente naquilo que realmente edifica a nossa fé, conforme diz o escritor de Lamentações, capítulo 3, verso 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E é isso que Paulo está fazendo aqui. Tinha havido lutas lá naquela igreja, tinha havido perseguições, muitas coisas não tinham acontecido talvez como Paulo esperava, mas ele não foca nas coisas que não deram certo. Ele foca naquilo que deu certo, que é a conversão dos irmãos, que é a forma como eles estavam servindo ao Senhor, e dentre as quais ele menciona o trabalho que resulta não de um ativismo contínuo de pessoas que não conseguem ficar paradas, mas que resulta da fé. O esforço motivado não pelo egoísmo, não pela competição, mas motivado pelo amor. E a perseverança, que é muito importante, proveniente de algo nada menos do que a esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, se nós colocarmos o nosso trabalho, nosso esforço, a nossa perseverança em coisas que não estão centralizadas na palavra de Deus, mais cedo ou mais tarde nós teremos problemas, teremos frustrações e iremos nos desanimar. Mas quando o nosso trabalho resulta da fé, o nosso esforço é motivado pelo amor e a nossa esperança ela é proveniente da esperança que temos em Jesus Cristo, nada pode nos frustrar. Nós continuaremos firmes e constantes no trabalho do Senhor, porque a nossa motivação ela é certa, ela está em Deus e na sua palavra. Vejam, aquela era uma igreja recém-organizada, era uma igreja com irmãos novos na fé, era uma igreja com lutas, mas já dando frutos do Senhor. Por quê? Porque tudo que eles faziam era baseado no ensinamento que eles haviam recebido do apóstolo Paulo, e é assim que nós também devemos proceder. Portanto, amados, quando o Evangelho alcança qualquer vida, quando o Evangelho alcança qualquer família, cidade e até mesmo país, não há nada que possa deter a sua atuação, porque o Evangelho transforma, renova, faz de nós novas criaturas e nos faz corpo de Cristo, igreja do Senhor, assim como nós estamos reunidos aqui nesta noite. E é por isso então que Paulo diz no verso 3: lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês igreja de Tessalônica, vocês igreja de Represa Nova, como chama a sua igreja, pastor Vinícius, em Recife? Igreja Batista Central. Igreja Batista Central, lá no Recife. É assim que vocês têm procedido, é assim que vocês têm demonstrado o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança provenientes da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. No verso 4, Paulo vai dizer: sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu. Daqui uns dias nós estaremos escolhendo nosso novo presidente, ou presidenta, quem sabe.
É uma escolha humana, exige muita responsabilidade nossa. O pastor Cacuto falou no domingo passado, não foi, pastor Cacuto, sobre essa questão muito relevante. Mas aqui nós estamos falando de uma outra escolha que é feita diretamente por Deus. E Paulo diz: sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu. Não foi o pastor da igreja, não foi o evangelista, não foi o missionário, mas quem escolheu você foi o próprio Deus. Em Efésios capítulo 1, verso 4, Paulo diz o seguinte: porque Deus nos escolheu há uns 100 anos atrás, mais ou menos. Não. Antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Você já parou para pensar, ou quando você ora, quando você louva a Deus, que mesmo antes de tempo e o espaço virem a existir, Deus já havia pensado em alguém com o seu nome, com a sua estatura, com a sua aparência física, com a sua nacionalidade, com a sua língua, com a sua cultura, do jeito que você é? Sim, Ele já havia pensado. E eu tenho uma intenção ao abordar esse assunto, apesar de ele estar contido no nosso texto base. Talvez você esteja incerto acerca da sua salvação, questionando: será que realmente eu sou salvo? Será que se Jesus voltar, ou se eu partir agora, será que eu tenho lugar garantido na presença de Deus? Ou quem sabe você esteja também duvidando do perdão dos seus pecados, de que Jesus fez de você uma nova criatura, um novo ser, que Ele abriu uma nova página na sua história, que o seu passado ficou para trás. Ou quem sabe você não se sinta merecedor do amor, do presente tão grande que nós recebemos da parte de Deus, que é a nossa salvação. Então eu gostaria de dizer para você nesta noite, que eu tenho uma boa notícia: nada disso depende de você. Isso só depende de duas coisas tão somente. A primeira delas, da escolha divina, e em segundo lugar, da obra perfeita de Cristo no Calvário. Você não é salvo, você não é escolhido porque você tem uma graduação. Você não é salvo, não é escolhido porque você tem uma boa aparência física, porque você é forte, alto, robusto. Você não é escolhido por Deus porque você vem de uma família nobre, onde não há problemas, que se ama, que se gosta, que se quer muito bem. Não. Você foi escolhido pelo propósito eterno de Deus, que nós nem sequer podemos explicar, conforme o irmão leu aqui nesta noite, quando cantamos: porque dele, para ele, são todas as coisas, para ele a glória, para todos sempre, amém. Por quê, irmãos? Paulo está falando isso porque ele não tem palavras para explicar a grandeza deste Deus. Ele diz: quem pode sondar a sua mente? Quem pode entender por que Ele designou eu, você, para estarmos aqui nesta noite, ouvindo esta palavra, cantando esses louvores, exaltando o seu nome? Nós não podemos explicar, nós não sabemos, mas Deus com certeza designou este momento, este tempo para nós estarmos aqui. Foi Ele quem trouxe você aqui esta noite para ouvir esta palavra, porque Ele tem um propósito específico na sua vida, porque Ele te chamou antes ainda da fundação do mundo, antes ainda de terra, céu, espaço virem a existir. Ele já sabia o seu nome, Ele já sabia as suas necessidades, Ele já sabia que você não seria perfeito, Ele sabia que você tinha problemas, ou teria problemas, mas Ele quis te escolher, e isso não tem explicação. A única coisa que nós podemos fazer é dizer: a Ele a glória para sempre, amém, porque Ele nos escolheu. Louvado seja o seu santo nome. Romanos 8:30, verso 30 ao 32, Paulo diz: e aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante de tantas coisas lindas e maravilhosas como essas? Que diremos? Se Deus é por você, se Deus é pela sua família, se Deus é por esta igreja, se Deus é pelo seu ministério, quem será contra nós, diz Paulo? Aquele que não poupou nem o seu próprio filho, seu unigênito, seu amado, como não nos dará também
juntamente com Ele todas as coisas e de graça. Então, amado, há esperança para nós. Não foque nos problemas, não foque nas lutas, não foque nas dificuldades, não foque nas limitações, mas foque naquilo que é central, foque em Deus, foque na sua palavra, foque naquilo que Ele escreveu para confortar, para alentar o nosso coração e o nosso espírito. Deus escolheu você, Deus escolheu a sua igreja para você estar aqui nela nesta noite. Deus escolheu a sua família, e se Ele é por nós, quem será contra nós, amados? Não importa a dificuldade, não importa a luta, não importa o problema, Deus é por nós. E em Cristo nós somos mais do que vencedores. Louvado seja o nome santo do Senhor dos exércitos. Verso 5, Paulo diz, e esta é a quarta e última parte, onde nós culminaremos falando um pouco mais do poder deste Evangelho que sempre é pregado aqui no púlpito desta igreja. Louvado seja o nome santo do Senhor. Diz o apóstolo: porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em propaganda política. É mais ou menos isso que ele quer dizer. Ele disse: olha, não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e também em plena convicção. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo começa usando aqui nesse verso porque o nosso Evangelho, e esse porquê ele é explicativo. Por norma ele é explicativo, ou seja, ele está explicando o porquê da eleição, da escolha daqueles irmãos, e ele aponta 4 ingredientes importantes desta escolha. Primeiro ele diz: olha, a palavra, ela não é, ou seja, o que nós falamos para vocês não é uma mera retórica vazia, mas é a própria palavra de Deus, é o Evangelho. Paulo ia anunciando, e lá em Tessalônica, por ocasião, ele estava provando ali para aquele povo que Jesus era o Messias, que ele era o Cristo, o prometido de Deus. Era isso que ele estava enfatizando, e essa palavra diz: olha, ela não é vazia, ela não é mera retórica, ela é a própria palavra de Deus. Louvado seja o seu santo nome. E normalmente é assim que nós viemos a conhecer o Evangelho, que é através da pregação da palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Louvado seja o seu nome. E segundo ele diz: olha, palavra não chegou apenas em palavra, mas chegou também em poder. Ou seja, quando a gente ouve o Evangelho, ou quando o Evangelho é pregado, há um poder que envolve, há uma sinergia entre o Espírito Santo, a palavra, o pregador e o ouvinte, e o milagre começa a acontecer dentro do coração do ouvinte, e ele não consegue resistir. Ele até pode dizer: mas eu não creio bem desta forma, eu não aprendi bem desta forma, a minha tradição religiosa é outra, eu aprendi com a minha mãe de outra forma. Mas o Espírito Santo começa a agir através da palavra e do poder, e essa pessoa começa a ouvir, e uma grande obra de transformação começa ali a acontecer. E o terceiro ingrediente que Paulo fala é o próprio Espírito Santo. Ele diz: olha, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo. Isso é muito importante. Todos os que pregam sabem aqui como é muito relevante nós pararmos, orarmos e estudarmos a palavra de Deus, para depois então pregarmos e ensinarmos a igreja do Senhor. Por quê? Porque a igreja é alimentada através da palavra. Mas se o pregador não parar para ouvir o Espírito Santo, ele não sabe qual é a necessidade da igreja. E Paulo sabia que naquela ocasião o Espírito Santo estava falando: eles precisam ouvir que Jesus é o Salvador, eles precisam ouvir que há esperança para a vida deles, eles precisam ouvir que há perdão para os seus pecados. E isso Paulo recebeu através da orientação do Espírito Santo. Em último lugar, Paulo diz: olha, plena convicção. Então, não chegou apenas em palavra, mas em poder, no Espírito Santo e em profunda convicção, conforme diz algumas traduções. Amados, pergunta aqui nesta noite: você tem dúvida do Jesus em quem você crê?
Não, com certeza não. Por quê? Porque há uma convicção profunda em nosso coração de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que não há outro nome debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo, e não nos resta dúvida. Pode aparecer arqueologistas, como sempre aparece, olha, descobrimos a ossada de Tiago, irmão de Jesus e tal, e a fulana que era amante de Jesus e tal, e tal, e tal, e tal. Sempre aparecem essas notícias, mas o que acontece? A nossa convicção nunca é abalada, porque nós sabemos que ela vem entre nós através da palavra, do poder do Espírito Santo e de muita convicção. Não importa qual é minha formação, qual é a minha procedência, o que importa é que a palavra de Deus é genuína, é poderosa, ela tem poder para nos salvar e nos transformar. E veja só, amados, tudo isso Paulo usa para provar o quê? A escolha daqueles irmãos por parte de Deus. E como ilustração, eu gostaria de usar a história que eu falei no início, deste piloto de guerra japonês chamado Mitsuo Fuchida. E todos devem lembrar do ataque de Pearl Harbor, né? Lembram, irmãos? Muitos não existiam naquela época, né? Nos anos 40. Eu viria a existir só na década de 70 ainda, mas a história já estava acontecendo. Então, eu vou procurar relatar de acordo com o original da história, pela boca do próprio autor, para que eu não seja injusto com o que ele queria transmitir ao contar o seu testemunho quando foi alcançado por este poder e por essa palavra que nós estamos mencionando aqui nesta noite. Dia 3 de dezembro de 1902, marcou o nascimento em Nagao, Japão, de Mitsuo Fuchida. Sua história, contada em suas próprias palavras, revela a marca que ele deixou na história e a marca que Deus deixou em sua própria vida. Ele diz: eu devo admitir que eu estava mais empolgado do que o usual quando acordei às 3 da manhã no horário do Havaí. Como general comandante do esquadrão aéreo, eu chequei o último minuto do relatório de informações na sala de operações antes de aquecer meu avião monomotor de 3 lugares. O sol nascia magnífico sobre as nuvens ao leste quando eu guiei 360 aviões para o Havaí. Meu objetivo: surpreender e aleijar a força naval americana no Pacífico. Como um furacão vindo do nada, mergulhadores e pilotos atacados de repente com uma fúria indescritível. Isso foi muito empolgante na minha carreira. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, minha carreira militar acabou. Eu passei a ser mais e mais infeliz, especialmente quando foi aberto o processo de crime de guerra em Tóquio. Embora eu nunca fosse acusado, o general Douglas MacArthur convidou-me para testemunhar em várias ocasiões. Quando eu saí do trem um dia na estação de Shibuya, em Tóquio, eu vi um americano distribuindo folhetos. Ele me entregou um intitulado "Eu fui prisioneiro no Japão". O que eu li mudou a minha vida. Naquele domingo, enquanto eu estava sobrevoando Pearl Harbor, um soldado americano chamado Jacob Chaser era cozinheiro no acampamento de guerra do exército da Califórnia. Quando o rádio anunciou a demolição de Pearl Harbor, ele gritou: Japão, espere um pouco e veja o que nós faremos a você. Um mês mais tarde, ele se voluntariou para uma missão secreta com o Jimmy Doolittle Squadron, uma invasão surpresa em Tóquio. Depois do bombardeio surpresa, eles voaram em direção à China, mas acabou o combustível do avião e eles pularam de paraquedas dentro do território japonês. Durante os próximos 40 longos meses de confinamento, aquele soldado de Sager, que era cozinheiro da Califórnia, foi cruelmente tratado, mas após de 25 meses de prisão, confinamento e tortura, algo importante aconteceu. Eles receberam uma Bíblia para ler. E aí a história começa a mudar. Lá, como prisioneiro de guerra no acampamento japonês, ele leu e releu e veio a perceber que o livro era mais do que uma história clássica. Após sua libertação, Chaser retornou ao Japão como missionário. E veja só, aquele que tinha ido para um ataque surpresa agora estava indo como missionário para o Japão. E na providência divina de Deus, então, ele deu este folheto ao Fuchida, que ele próprio havia escrito. E aquele japonês piloto chamado Mitsuo Fuchida continuou dizendo:
A motivação pacífica que eu tinha lido era exatamente o que eu estava buscando. Desde que o americano tinha achado isso na Bíblia, eu decidi procurar eu mesmo a despeito da minha herança budista. Na sequência das semanas, eu li o livro, ou seja, a Bíblia, ansiosamente. Eu vim para o drama da crucificação. Eu li Lucas 23, 34, a oração de Jesus Cristo na sua morte. Pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem. Eu fiquei impressionado. Eu era certamente um daqueles por quem ele tinha orado. Os muitos homens que eu matei tinham sido massacrados em nome do patriotismo, pois eu não entendia o amor que Cristo deseja implantar dentro de cada coração. Justo naquele momento, eu parecia ter encontrado Jesus pela primeira vez. Eu entendi o significado de sua morte como um substituto pela minha maldade, e em oração eu peço que Ele perdoe. Eu peço a Ele perdão pelos meus pecados, para me transformar de um amargo, desiludido ex-piloto em um bem equilibrado cristão com o propósito de viver. É desse Evangelho que nós estamos falando nesta noite. Este foi o Evangelho que alcançou os irmãos de Tessalônica, e este foi o Evangelho que também nos alcançou. E foi também o Evangelho que alcançou Mitsui Fushida no Japão, depois da Segunda Guerra Mundial. Veja os propósitos de Deus, como Ele atua, como Ele faz. Quem sabe você tem orado, jejuado e chorado por seus familiares que ainda não conhecem ao Senhor. Mas veja, Deus está no comando. Deus, Ele usa da sua providência, Ele usa dos seus recursos, dos seus meios, das suas maneiras, que muitas vezes são totalmente inesperados por nós, como neste caso. Um soldado que ouviu no rádio que Japão havia atacado Pearl Harbor, e ele diz: olha, nós vamos atacar vocês. Na volta do ataque, ele cai em território japonês, fica confinado, recebe uma Bíblia, e aí se converte e diz: olha, eu vou ser missionário no Japão. E sabe quem é que ele entrega o folheto? Para quem é que ele entrega o folheto? Para o comandante do esquadrão aéreo que destruiu Pearl Harbor. E sabe o que aconteceu com este homem? Ele foi morar depois nos Estados Unidos, e lá ele fundou um centro evangelístico, e ele fez turnê por todo os Estados Unidos e por toda a Europa, contando essa história de como o Evangelho o alcançou, de como o Evangelho o transformou. E por isso, irmãos, é com muita convicção nesta noite que nós fazemos menção dessa palavra Evangelho. Por quê? Porque o cristianismo é muito mais do que uma coleção de fatos históricos. O cristianismo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, conforme Paulo fala em Romanos capítulo 1, amados. E é isso que nós esperamos, que este Evangelho alcance essa vizinhança, que esse Evangelho alcance o nosso Brasil, que esse Evangelho alcance a nossa família. No momento certo, na hora certa, Deus vai agir, Deus vai atuar, milagres vão acontecer, vidas serão transformadas. E com isso, amados, eu vos convido para ficar em pé para nós orarmos nesta noite. Quero me dirigir a você que esteja passando por lutas, tribulações, problemas, que esteja orando por familiares, por amigos, por colegas de trabalho, por vizinhos. Você que tem se esmerado na obra de Deus, mas ainda não tem visto aquele resultado que espera. Você que tem atuado no ministério, mas não tem visto a operação ainda magnífica, conforme nós vemos na palavra de Deus acontecer. Saiba, meu amado irmãos, eu tenho um tempo determinado para todas as coisas. E essa palavra que nós falamos, ela não volta atrás vazia, porque é a palavra de Deus. Isaías diz: a palavra que sai da minha boca não tornará para mim vazia, mas antes alcançará o propósito para o qual foi enviada. E esta palavra que você tem pregado, as orações que você tem feito, os versículos bíblicos que você tem lido para outras pessoas, mandado através de WhatsApp, de outras mensagens, eles estão alcançando corações. Na hora certa darão fruto, portanto não desanime. Não esmoreça suas mãos, não volte atrás, porque esta é a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, nesta noite temos falado do Teu Evangelho, da Tua Palavra, da alegria que Paulo teve ao escrever para os irmãos de Tessalônica, Senhor. Da mesma forma, nos alegramos nesta noite ver essa igreja cheia, repleta de pessoas
que querem, Senhor, mais de Ti, mais da Tua palavra, mais do Teu poder, mais do Teu Espírito Santo, Senhor. Muitos estão passando por lutas, problemas, dificuldades da sua família, outros estão evangelizando, estão trabalhando, estão semeando a semente, Senhor, mas ainda não têm visto aquele resultado que nós gostaríamos de ver, Senhor. Mas nessa noite queremos, Senhor, cobrar coragem, Senhor, queremos nos levantar e dizer, Senhor, conforme diz Paulo, durante, Senhor, a sua escrita aos Tessalonicenses, que aquele evangelho tinha alcançado aqueles irmãos e eles agora tinham permanecido na fé, Senhor, e os frutos estavam aparecendo. Da mesma forma, nós queremos crer, Senhor, nós queremos esperar, queremos trabalhar com convicção de que aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, trazendo consigo os seus nódulos, Senhor, porque esta é a preciosa semente da Tua palavra, do Teu evangelho, Senhor. Portanto, Senhor, fortalece aquele que está evangelizando, aquele que está discipulando, aquele que está ensinando na escola bíblica dominical, Senhor, aquele que está liderando a juventude, Senhor, ou pequenos grupos, Senhor, aquelas pessoas que estão ensinando a Tua palavra em seminários, Senhor, em igrejas, levando, Senhor, a mensagem que salva, transforma e liberta. Fortalece, Senhor, cada um desses obreiros, missionários, pregadores, Senhor, professores, meu Deus, para que eles continuem na Tua presença, falando da Tua palavra, anunciando que o Senhor voltará, dizendo que o Senhor Jesus Cristo ainda realiza milagres, maravilhas em nossos dias, Senhor, e aqueles que esperam a salvação de seus familiares, Senhor, fortalece-os para continuar orando, Senhor, porque na hora certa nós sabemos que o Senhor operará o milagre, ó Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus vos abençoe.